Esse é o sexto vídeo de uma série de resumos do livro O Gene Egoísta, de Richard Dawkins. Para mais conteúdo, acesse a playlist na descrição. O gene egoísta não deve ser entendido apenas como um pedaço físico de DNA, pois assim como os replicadores propagavam suas cópias no caldo primordial, o gene egoísta se utiliza de uma máquina de sobrevivência para aumentar seu número no pool de genes. Podemos, inclusive, esperar auxílio para suas cópias confinadas em outros corpos, sendo que aqui reside um detalhe. Genes não se reconhecem diretamente, apenas corpos se reconhecem corpos. Nesse ponto, aparecem os parentes próximos. Mesmo que um gene seja raro na população em geral, a probabilidade é alta de que seja comum em uma família. Isso torna o altruísmo claramente vantajoso. Por exemplo, sacrificar-se para salvar 10 parentes próximos significa perder uma cópia de um gene para levar um grande número de réplicas dele. Mas qual seria esse grande número? E o que é um parente próximo? Vamos supor que você possui uma cópia de um gene mutante G. Com propriedade da mutação, é bastante improvável que essa alteração esteja presente em ambos os pais. Digamos que ele é de origem paterna, ou seja, que todas as células do seu pai possuem uma cópia. Já que genes se encontram aos pares, é esperado que 50% dos espermatozoides do seu pai tenham um gene mutante G, e, portanto, que existe 50% de chance da sua irmã também tê-lo recebido. O raciocínio inverso também é válido. Se você tem uma cópia do gene mutante J, há 50% de chance da sua mãe apresentá-lo, uma vez que metade dos seus genes é proveniente dela. De maneira similar, esse cálculo pode ser aplicado a outros membros da família, no que chamamos de índice de parentesco, a chance de um gene ser compartilhado entre dois parentes. Para irmãos ou pais e filhos, é de 1/2, logo, metade dos genes de um estão no outro. Existe um processo mais geral para a determinação do parentesco, funcional para todos os casos. O primeiro passo é a identificação dos ancestrais comuns mais recentes. Para primos de primeiro grau, são os avós. Já em um caso de descendência direta, como bisavô e bisneto, em termos genéticos, o ancestral comum é o próprio bisavô. Agora basta encontrar a distância de geração. Para primos, a partir de qualquer um, contamos o número de passos subindo na árvore genealógica, até um ancestral comum, o avô. Depois, descendo até o outro, totalizando uma distância de geração de 4. O próximo passo é o cálculo da parte do parentesco que o ancestral é responsável. Aqui, multiplicamos o meio por ele mesmo igual ao número de passos na distância de geração, o que dá um 16avos. Também poderíamos pensar de maneira mais matemática, ao elevar um meio pelo número de passos g, no caso 4. Por fim, para primos, são dois ancestrais comuns, avô e avó, fazendo-se necessária a multiplicação pelo número de ancestrais, 2. O resultado é o nosso índice de parentesco, de 1/8. Já para a situação do bisavô e do bisneto, o ancestral comum é apenas 1, o próprio bisavô, com o número de passos igual a 3. Mais uma vez, 1/8 de parentesco. Há, portanto, uma equivalência genética entre essas relações. Puxar o bisavô seria como puxar um primo de primeiro grau. Do mesmo modo, puxar um tio seria como puxar o próprio avô. Primos de terceiro grau possuem a chance de compartilhar um gene próximo daquela entre indivíduos aleatórios da população, ou seja, o índice de parentesco que tende a 0, o que configura uma relação indiferente para um gene altruísta. Já um primo de segundo grau é um pouco mais especial do que isso, sendo ainda mais prezado um primo de primeiro grau, e muito mais os irmãos, pais e filhos. Já tios, sobrinhos, avós, netos e meio-irmãos situam-se no intermediário. Por último, o gêmeo idêntico é tão especial para si próprio quanto para o outro, visto que falamos de um clone natural, de 100% dos genes. Faz-se necessário, então, um requerimento mínimo de parentesco para compensar um gene de autossacrifício, que deve ser maior do que a soma dos próprios genes, maior do que 1. Por exemplo, mais de 2 irmãos, mais de 4 tios, ou mesmo mais de 8 primos de primeiro grau. Deixando o salvamento absoluto de lado, na vida real, os animais devem calcular os riscos para si e para os outros, antes de agir altruisticamente. Se o seu risco for baixo, pode até valer a pena salvar a vida de um primo de terceiro grau. Também é acrescentada nessa conta a expectativa de vida. Avós e netos têm a mesma motivação para o altruísmo. No entanto, o maior benefício está em ajudar o neto, dado seu maior tempo de vida reprodutivo disponível. Talvez agora você possa se perguntar como o animal seria capaz de fazer cálculos. A questão é que eles não precisam ser conscientes. Em vez disso, o animal pode se comportar como se fizesse, como quando você joga uma bola para cima e depois a pega. No subconsciente, ao mesmo que efetuar uma série de equações diferenciais em relação à trajetória da bola. Digamos que um animal encontra 8 cogumelos. Levando em consideração o valor nutricional e o risco de envenenamento, vamos atribuir um lucro de 6 pontos para cada um. Seria de grande proveito ficar com todos eles, mas o animal só consegue comer 3. Ele deveria, então, fazer um chamado de alimento e repartir a comida igualmente? Por perto dele há um irmão, um primo e alguém sem relação nenhuma. Ficando na sua, ganharia 6 pontos para cada um dos 3 cogumelos que pode comer, totalizando 18 de lucro. Já se optar por anunciar, os 8 cogumelos seriam divididos entre os 4 animais, e cada um comeria somente 2.
ou seja, são 12 pontos inclusive para o anunciante. À primeira vista, parece desvantajoso. Contudo, devemos enfatizar algo. Metade dos seus genes possuem cópias no irmão, e um oitavo deles, no primo. Apesar do estranho, o score geral termina em 19,5. As duas escolhas padrões são boas, mas a melhor é a de realizar o chamado. Talvez para outros casos, resta optar pelo menor dos males, ou mesmo não fazer nada. Esse cálculo deve ser pensado como uma aproximação preliminar nos genes, uma vez que certas variáveis podem entrar na conta, tais quais a idade e se o alimento foi encontrado quando o animal já havia comido. Além disso, a estimativa de parentesco também está sujeita a erro, pois o animal não sabe ao certo a quem é relacionado e nem o quanto. Como então, o animal pode entender seu parentesco? Acontece que os genes conferem regras de ações para a identificação de parentes, mesmo que ainda seja um trabalho com médias. Tais regras variam conforme a espécie, sendo uma delas a regra da semelhança. Como o nome sugere, os indivíduos tendem a ser altruístas com os similares, o que beneficia indiretamente seus parentes. Outra regra é a do altruísmo com os membros que encontrar, comum em espécies que não se movem muito ou que o fazem em pequenos grupos. Na natureza, por exemplo, os pintos que seguem a mãe vêm da mesma ninhada, e, ao se deparar com o alimento, emitem gorjeios que chamam uns aos outros. Como são irmãos, o benefício supera o custo da divisão, promovendo a propagação do gene para esse comportamento. Nós humanos nos aproveitamos justamente dessa regra, ao colocar galinhas para incubar ovos de outras famílias ou até mesmo de outras espécies. Mas nem elas e nem os pintos sabem disso, apenas seguem uma política que evoluiu naturalmente. Em ninhos de aves, é comum a regra do altruísmo com os passarinhos que estão ali. Tirando proveito disso, algumas espécies conhecidas como parasitas de ninhada, entre elas o cuco, criam falhas planejadas ao deixar seus ovos nesses ninhos, para que as outras espécies cuidem, evitando assim todo o custo com filhotes. A evolução fez alguns passarinhos contra-atacarem os cucos, dotando-os de instintos para reconhecer as marcas típicas dos ovos da sua própria espécie, uma corrida armada evolutiva que aproxima certos cucos da perfeição do mimetismo, com ovos cada vez mais parecidos com os que as vítimas colocam. Na natureza, os animais trabalham com a melhor estimativa de parentesco que podem fazer, e não necessariamente com uma verdadeira. Aqui entra um índice de certeza, para evitar oportunistas do altruísmo alheio. Não há como, por exemplo, uma máquina de sobrevivência desfrutar da certeza de que a outra é sua irmã, talvez seja apenas meia-irmã. Nem mesmo se pode ter convicção de um irmão gêmeo, que pode ser puramente um irmão que compartilha de muitos genes da feição facial. Ainda, mães e pais não têm a mesma certeza acerca da própria prole. Geralmente, a mãe sabe que os filhos carregam seus genes, pois foi ela quem os colocou no mundo. Já o pai fica mais vulnerável à enganação, provavelmente o motivo por trás de um menor cuidado parental por parte dele. No fim, o gene egoísta somente pode ter certeza da sua própria máquina de sobrevivência. Genes para o altruísmo de parentesco se sujeitam a riscos, seja de maneira acidental ou forçada por trapaceiros e parasitas. Assim sendo, é previsto que o egoísmo seja maior do que o esperado na natureza, mesmo com os próprios parentes. Agradeço a atenção e nos encontraremos novamente no capítulo 7.